Meu irmão, minha irmã, estamos no início da Quaresma e Quaresma é o grande retiro espiritual dos cristãos em preparação para a Páscoa da Ressurreição. É o coração do ano litúrgico e também o cume da fé cristã. Lá na igreja primitiva, na igreja de primeira hora, na Quaresma fazia-se preparação próxima do tempo do seu batismo, do batismo daquele que se tornaria cristão. As leituras nos introduzem no caminho da renovação do batismo e nos chamam à conversão. A primeira leitura evoca o dilúvio, o primeiro batismo, pelo qual todo o universo teve de passar para que ressurgisse uma nova criação. Está lá no livro do Gênesis, no primeiro livro da Sagrada Escritura, no capítulo 9, versículo de 8 a 15. Começamos a ler a história da salvação a partir do episódio do dilúvio, quando Deus salvou o justo Noé e sua família e fez a primeira aliança com a humanidade. Através do dilúvio, Deus purificou a humanidade que estava corrompida pelo pecado. O dilúvio foi o grande batismo de todo o universo que renasceu das águas para estabelecer uma nova aliança com o Criador. E o arco-íris deixado por Deus no céu foi o sinal dessa aliança, desse abraço entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Na segunda leitura, na primeira carta de São Pedro, ele nos lembra que as águas purificadoras do dilúvio são imagens das águas purificadoras do batismo. Pedro interpreta a figura de Noé e do dilúvio com uma chave de leitura batismal. É uma antiga catequese batismal que acontecia na igreja primitiva, na igreja lá de primeira hora. O Evangelho, ele resume as palavras iniciais do ministério de Jesus. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O episódio das tentações de Jesus no deserto, mais do que uma narrativa histórica, trata-se de uma catequese. O deserto, para os judeus, tinha um simbolismo especial. É o lugar privilegiado do encontro com Deus. Foi no deserto que o povo experimentou o amor e a solicitude de Deus, e foi no deserto que Deus propôs a Israel uma aliança. Foi também no deserto que Israel se renovou nessa caminhada. E também houve a grande revolta contra Deus. Para Jesus, deserto é o lugar do encontro com Deus, é o lugar do discernimento dos seus projetos, é o lugar da prova, da tentação de abandonar Deus e de seguir outros caminhos, seguir outros deuses. 40 dias é um número simbólico que lembra o tempo da caminhada do povo no deserto e a experiência de Moisés e de Elias. Satanás representa os que se opõem ao estabelecimento do seu reino. As tentações, Marcos não especifica as tentações, mas elas simbolizam as provações que Jesus enfrentou ao longo de toda a sua vida para se manter fiel à missão confiada por Deus. Elas resumem também as tentações de todos nós. A vida de Jesus será uma luta constante de superação até a vitória definitiva na cruz, através da ressurreição. Da sua opção vai surgir um mundo de paz e harmonia. Jesus aparece como o novo Adão que vence o tentador. Vencendo a tentação, Jesus inaugura a aliança definitiva, mais importante do que aquela aliança de Noé. Após ser batizado, de ter superado as tentações no deserto, Jesus inicia o seu trabalho apostólico proclamando: o reino já chegou,
convertei-vos e crede no Santo Evangelho. As mesmas palavras que nós ouvimos quarta-feira de cinzas passada, ao recebermos a cinza, e que são um resumo do espírito da quaresma, dessa quaresma que nós estamos iniciando. Quaresma é dilúvio e também é deserto. É dilúvio que arranca o pecado e leva a construir a área de salvação, e é sinal de que Deus está em paz conosco. É deserto porque pela espiritualidade do despojamento que ela nos propõe, nos convida também a fazer o mesmo. Quaresma é converter-se, quaresma é crer. Converter-se é mais do que fazer penitência ou privações momentâneas. É mais do que mudar de lugar, mudar de igreja. É fazer com que Deus seja o centro de nossa existência e ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. É aceitar e cumprir a aliança feita nas águas do batismo. É acolher e viver os valores do reino. Crer não é apenas aceitar um conjunto de verdades intelectuais, é aderir a uma pessoa, é aderir à pessoa de Cristo, escutar sua proposta, acolhê-la no coração e fazer dela a guia de nossa vida. A liturgia de hoje nos conscientiza da fidelidade de Deus e da necessidade de morrer ao homem velho para ressuscitar com Cristo a uma vida nova. Sinal eficaz desse passo é justamente o batismo, que nos faz morrer para o pecado e renascermos para uma vida nova. O caminho é a conversão até a Páscoa. O que pretendemos fazer nesse tempo sagrado de Quaresma? Planejei gestos concretos. Quais são eles? Quais são os nossos momentos especiais de oração, de deserto? Qual é a minha penitência quaresmal proveitosa para mim e também agradável a Deus? Quais os atos de caridade que nós pretendemos realizar? Onde nós pretendemos ser um fator de unidade? É a proposta da campanha da fraternidade. Meu irmão, minha irmã, esse é o caminho para que a Páscoa aconteça dentro de cada um de nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.